Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Vetex Day 2025. Já falei com vocês no palco principal, mas quem não estava lá, quem não teve a oportunidade de ver, então, bem-vindos oficialmente ao Vetex Day 2025. A gente vai fazer um painel muito especial agora. Eu diria que é um painel inédito. A gente vai falar sobre carreira, a gente vai falar sobre presença, a gente vai falar sobre influência com duas lideranças, duas mulheres fantásticas, que são duas lideranças reconhecidas hoje já pelo mundo, não só no Brasil. E, além disso, elas também compartilham algo mais em comum. Elas compartilham o mesmo sobrenome. E eu tenho o orgulho e a honra de conversar com duas irmãs fantásticas, que é, primeiro, eu quero chamar ao palco, Cris Junqueira, cofundadora do Nubank. Nossa super host, ali, por favor, ou aqui. Mediou o painel com Shane Parrish e eu já soube que foi fantástico. E antes de eu chamar a nossa segunda convidada, eu queria contar para vocês uma coisa que eu ouvi da Cris um pouco antes, essa você não sabe, que eu ouvi da Cris um pouco antes, lá atrás, no backstage, quando eu fui cumprimentá-la junto com o Shane. E ela falou, eu sempre quis criar uma marca que fosse amada. Né? O propósito não era só servir. Eu queria criar uma marca que fosse amada, que tivesse fãs. E ela conseguiu. Então, parabéns. E Thaís Junqueira, diretora de finanças na sede da Microsoft. Thaís veio para o Brasil só para o Vetex Day, né, Thaís? E grávida. A gente gosta de fazer coisa grávida nessa família. É isso. Sempre tem uma de nós tem que estar esperando um bebezinho, é assim. Eu não estou esperando ninguém, mas a minha tá bem aqui, ó. Bem de olho aqui, de Vetex. Mostra sua blusa de Vetex. Que a gente tem que trazer a família inteira, né? Todo mundo tem que, minha filha tem que participar. É isso, senão não dá, né? Senão a gente não aguenta. Gente, a dinâmica desse painel vai ser um pouco diferente da tradicional, em que a gente faz perguntas e elas respondem, né? Tanto Cris quanto Thaís, elas provocam. A conversa com elas não é uma conversa fácil. Não é uma conversa vanilla. Elas trazem verdades, e verdades que às vezes são dolorosas. E elas têm frases, né, que elas trazem muitas vezes no discurso. E o que eu quero trazer aqui são essas frases. Eu tenho aqui 13 frases. Eu espero que dê tempo, não sei se vai dar, porque será um painel para ser de 2 horas. Mas ele é só de 45 minutos. Mas eu quero falar algumas frases, eu vou direcionar. E a ideia é que vocês comentem em cima de cada uma das frases. Vocês não precisam brigar aqui no palco, mas vocês podem discordar uma da outra. Então vamos criar um debate. A gente briga depois em casa. Se for para concordar, a gente vai para a próxima frase. Mas se for para discordar, levanta a mão, discorda, ou então complementa, e aí a gente faz esse bate-bola. Pode ser? Combinado. Então tá bom. Porque a gente quer polêmica, gente. A gente não quer nada de vanilla aqui, né? Cris, feedback é um presente que poucos sabem dar e menos ainda sabem receber. Eu super concordo. Aliás, eu sempre falo isso, que feedback é um presente. Tem vídeo meu que o título é esse. E eu concordo muito, não só que pouca gente sabe dar direito, de fato, saber oferecer um bom feedback não é comum, infelizmente. Adoraria que tivesse mais gente, mais gestores, mas não só gestores. Eu acho que todo mundo que trabalha no ambiente colaborativo, em equipe, deveria estar numa posição de oferecer um feedback para alguém. Você não precisa ser gestor para oferecer um feedback para alguém. Mas, de fato, muito pouca gente sabe ouvir. É difícil. Eu acho que a gente... É sempre desconfortável você encarar a realidade de que você poderia melhorar, que você não fez o seu melhor, que você
poderia ter dado mais, que você deveria ter feito alguma coisa diferente. É um desconforto. Então, de fato, a pessoa precisa estar com uma cabeça para ouvir. E é difícil, não é simples, mas é muito importante. Ao mesmo tempo, também tem gente que parece que, nossa, fala assim, vou te dar um feedback. Não vai, só quer meter o pau. Entendeu? Feedback bom vem de quem quer o seu bem. Quem está trazendo aquilo porque quer ver você melhor. O feedback ele tem que começar de um lugar da pessoa querer te ajudar, ela querer te ver melhor e não querer te criticar. Então, acho que, concordo, dos dois lados é difícil. E acho que o feedback vem muito de um lugar da confiança também, né? Porque o melhor feedback é daqueles que você mais confia. O que acontece é que muitas vezes, na minha visão, a gente não quer colocar uma relação em risco. A gente tem medo de colocar uma relação em risco e aí a gente não dá o feedback. Putz, mas aí essa pessoa não vai mais gostar de mim. E aí, no final, você está se protegendo contra um bem maior, que é a empresa. E que carrega todos os colaboradores juntos, não só você. Prejudicando todo mundo, né? Para você se preservar, né? Quantas vezes a gente não se protege, né? Quantas vezes a gente não cai nesse erro de se proteger? E eu iria além, eu diria que o feedback, ele é tão importante para quem quer crescer, para quem tem ambição. O feedback, ele é um mapa. Cara, é maravilhoso você saber exatamente o que você tem que fazer para chegar no próximo nível. Então, se você não está recebendo feedback, melhor você pedir, porque perfeito você não tá sendo. Cobra, né? Você só não está sabendo o que você está errando. E o feedback, formal ou informal? Feedback no cafezinho ou feedback no one-on-one? Eu acho que os dois, né? Eu acredito muito em falar as coisas na hora. Porque quando... Real time. Real time, assim. Aconteceu alguma coisa, fala, na próxima, faz assim, faz assado e tal. E isso pode ser no cafezinho, logo na sequência, chama a pessoa de lado. Claro que o ideal é você preservar um espaço para a pessoa, até para ela absorver aquilo, ela não se sentir constrangida de uma determinada maneira, exposta. Mas o outro feedback que é mais estruturado, que aí também não vai ser o tempo todo, né? Ele precisa de uma determinada, de um espaçamento para você realmente fazer uma avaliação mesmo. Aí isso pode ser feito de uma maneira mais estruturada. Mas eu acho que quanto mais real time, né? Mais o tempo todo, melhor. A pior coisa é você receber aquele feedback que nem a pessoa sabe te dizer direito, né? Então você fala, aquela vez, na semana passada, não lembro o que você fez direito, mas foi ruim. Não dá, né? E aí você já esqueceu, então faz na hora, porque se deixar para uma semana, um mês, nem você, nem a pessoa lembra exatamente ali do que aconteceu. Ou então assim, não, isso aqui, ó, você poderia fazer melhor, você poderia, né? Tá, me dá um exemplo. Eu não lembro, não vi. Eu recebi uma malcriação esses dias de um parceiro, há 2 dias atrás. Aqui não é Vanilla, né, gente? Então a gente fala mesmo. E ele falou assim para mim, mas essa não é a primeira vez. Eu falei, me traz exemplos que eu quero trabalhar, eu quero entender para melhorar. Ele, não lembro. Eu falei, não, aí, muito obrigada. Aí fica difícil. Vamos para a próxima pauta, porque aqui eu não consigo mais te ajudar. Tata, simplicidade é a sofisticação máxima. Concordo e gosto muito dessa frase. Se você parar para pensar, simplicidade é mais difícil do que... Ser simples é mais difícil do que não ser. Simples não é igual a fácil. Se você parar para pensar, você simplificar um processo que é complexo dá muito trabalho. Você estruturar uma ideia complexa de uma forma simples e clara dá muito trabalho. Então, no corporativo, a gente vê muitas vezes as pessoas tentando falar difícil ou tentando fazer as coisas soarem mais complicadas do que elas são para parecer inteligente. Quando, na verdade, o mais difícil é você ser claro, conciso, objetivo e simples. Então, tem uma frase que eu gosto muito do Mark Twain, que é I didn't have time to write you a short letter, so I wrote you a long one instead. Eu não tive tempo de escrever uma carta curta, então eu escrevi uma longa mesmo. Porque você ser conciso dá muito trabalho. Então, de fato, eu concordo muito com isso. Eu acho que a simplicidade, ela exige clareza, exige conhecimento e é uma forma de você mostrar respeito com o tempo dos outros e com o seu também. Então, eu gosto muito dessa frase. Eu acho que, de fato, simplicidade é sofisticação. Se precisar explicar muito, é porque tem alguma coisa errada, né? Muita explicação. E a precisão nas palavras. Estava falando um pouco sobre isso lá atrás.
né? Quando você estava falando sobre o propósito de criar uma marca amada, sobre a gente usar as palavras certas, né? Isso faz muita diferença. E às vezes você se preocupar a gente na Vetex, a gente tem a nossa declaração de futuro. E a gente gasta muito tempo, às vezes 1 ano, escrevendo 10 linhas. Mas porque cada palavra que está ali foi pensada. E cada palavra que está ali tem um significado. Não é algo que você demande depois uma super explicação. E aquela palavra é a palavra precisa, é exatamente o que a gente quer dizer. E demora, é o que você falou. Às vezes demora 1 ano escrever 10 linhas. Total, demora, dá trabalho, custa caro. Sofisticação. Cris, liderança é sobre servir e não sobre ser servido. Nossa, concordo 100%. Eu falo para os meus times, às vezes eles entram num padrão de, não, mas Cris, o que você quer? Eu falo assim, não, eu trabalho para vocês, não o contrário. O que vocês precisam de mim? Como eu ajudo vocês? Primeiro que eu já acredito que muito ajuda quem não atrapalha, né? Então, assim, um pedaço também do meu trabalho como líder é não encher o saco, não criar trabalho inútil, né? Não criar complexidade, deixar as pessoas trabalharem em paz, com certeza. Mas, além disso, sempre nas reuniões com os meus times, seja o one-on-one, seja uma reunião geral, uma das primeiras perguntas que eu faço é como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Onde vocês estão empacados? Onde a gente está bloqueado? Né? Como que eu consigo acelerar a sua agenda? 100%, 100%. Agora, deixa eu fazer um contraponto ao que você colocou, que eu concordo, mas eu vou trazer uma outra perspectiva. Vamos discutir aqui se faz sentido. Eu fui promovida, eu virei presidente da Vetex no Brasil, aqui no Vetex Day, há 2 anos atrás, em cima daquele palco lá, de surpresa. Eu realmente não sabia. Eu sabia do caminho que estava sendo trilhado, porque, né, vai que eu não aceito, né? Mas eu chego lá e falo, não, obrigada. Eu sabia do caminho, mas, de fato, eu fui pega de surpresa. Meu marido, minha filha, subindo no palco. Até hoje ela me pergunta se ela vai subir no palco. Todo ano ela pergunta se ela vai subir no palco. A gente chama para subir, tá tudo certo. Eu falo, mamãe não é promovida todo ano, não, filha. Mas tem uma coisa engraçada, e eu estava conversando com o Mariano, que é o fundador da Vetex, né, ele e o Geraldo, e aconteceu uma coisa engraçada, porque quando eu assumi aqui no Brasil, o Mariano ficou 1 ano sem falar comigo. Ele era meu chefe, eu mandava mensagem para ele, não me respondia. Ele me ignorou. Ele me ignorou, sim. Me ignorou. E eu falei, ferrou, né? E agora, cadê ele? O que ele tá, né? Tá gostando, não tá gostando? E aí depois ele veio pro Brasil, eu falei, e aí, Mariano? A gente não vai se falar? Eu tô fazendo aqui as coisas e aí? Aí ele falou, eu não quero ser um validador para as suas decisões. Eu quero te dar liberdade, eu quero te dar pista para você acertar e para você errar. E você aprender com esses erros. Porque se eu ficar muito disponível para você, eu vou virar um grande validador das suas decisões. Qualquer coisa que você imaginar fazer, você vai me mandar. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Preciso de você aqui, preciso de você lá. E ele falou, você não precisa de mim. Você vai aprender que você não precisa de mim. E, obviamente, hoje eu tenho ele como um grande mentor, um grande guia, mas hoje, sem medo... Opa, logo nessa hora... Quer trocar? Ia falar, eu não preciso dele. Eu não preciso dele aqui em Brasil. Obviamente, ele guia a Vetex global, ele guia a gente para o futuro. Mas eu aprendi com os meus erros, aprendi com os meus acertos. Então, o estar disponível... Tá meio ruim, né? O estar disponível tem os dois lados, assim. Faz sentido para vocês? Não, eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Eu acredito que eu trabalho para os meus times, mas eu também acredito que um dos meus objetivos é me tornar irrelevante. Eu trabalho para me tornar irrelevante. Eu trabalho para os meus times eventualmente não precisarem de mim. E aí eu poder fazer outras coisas, né? Servir não é fazer tudo para todo mundo toda hora. Muitas vezes é você... se fazer ausente para a pessoa tomar aí que eu queria chegar.
É você dar um feedback difícil, é você desafiar a pessoa a tomar uma certa decisão. Então, servir, sim, eu estou ali para servir. Isso não significa fazer tudo para todo mundo o tempo todo, né? Não, e às vezes, mesmo quando você está, tipo, eu vou te dar um exemplo. Recentemente, tem uma pessoa que trabalha comigo, ele é incrível. E eu tô nessa de também deixar ele cometer os erros dele, né? E ele queria trazer uma pessoa para o time. Eu entrevistei e falei, vai dar merda. Ah, não, mas parece que é bom, mas a gente precisa muito, mas a gente precisa dessa pessoa. Eu falei assim, ó, time é seu, eu vou deixar. Mas eu vou contar os dias pra você vir me falar. E ela faz assim mesmo. Ela faz exatamente assim. Dito e feito. Eu fiz isso também. Eu fiz isso, não. O Mariano fez comigo e deu merda. Não é? Ele Só estava que certo. ele tinha que aprender. Mas eu Ele precisava tinha que viver aprender. aquilo. Então, exatamente. Ele tinha que viver. Então eu não precisava estar ausente, entendeu? Eu falei assim, olha, o time é seu, tome a decisão é sua. Depois você me conta. É isso, é saber falar não também, né? Saber falar não é o servir, mas às vezes é o não servir, né? É você também ter a capacidade de falar, isso eu não vou fazer. Não, tem coisas também que no final, a responsabilidade, the buck stops on you, né? Do tipo, no final é o seu rabo na reta, como é o meu. Então, assim, eu vou deixar a pessoa errar e pagar uma conta ali até um determinado ponto. Para outras coisas, não, né? Cris, de novo. Crescimento a qualquer custo é um modelo que ficou para trás. Eu não sei se ficou para trás, porque eu ainda vejo muita gente fazendo. Para mim, não funciona, entendeu? Não é o que a gente quer fazer, pelo contrário, né? Em algum momento vale o crescimento a qualquer custo? Ah, é que depende muito do que a gente... Qualquer custo, você bota o qualquer... Não, para mim não vale, nunca. Você sai do propósito, você se distancia da sua visão. Se você está, cara, sacaneando alguém, se você está fazendo coisas que se sair na capa do jornal você vai ter vergonha, não vale, acabou. Não precisa ir muito longe. Entendeu? Não. Agora, tá cheio de gente fazendo, eu não sei se ficou para trás. Ainda está rolando, né? Ainda está rolando. Comigo não rola, mas tá cheio de gente fazendo ainda. Thaís, cultura não se escreve em um mural, se vive nas decisões difíceis. Concordo. É claro que quando você desenha a cultura que você quer para o seu time, para a sua empresa, sempre vai ter um aspecto aspiracional, que você quer que aquela cultura tenha, isso faz parte. Mas se aquilo não for vivido no dia a dia, nas decisões, de fato, acontecer na prática, de fato, você pode rasgar aquilo que não vale nada. E a responsabilidade disso é muito dos líderes. Os líderes, eles têm que ser a personificação daquela cultura, vivendo no dia a dia. Então, só contratar se a pessoa estiver realmente alinhada com a cultura. Se o time estiver desalinhado com aquilo que é a cultura da empresa, você dá um jeito de resolver ou desligar. Então, envolve, sim, decisões muito difíceis. E nos times que eu lidero, a cultura a gente reforça muito na hora da contratação, para garantir que não tem erro. E, às vezes, mesmo assim, passa. É muito mais fácil você contratar alguém que já vem alinhado com o que você está se propondo a fazer, do que você trazer alguém que é completamente diferente e ficar marretando a pessoa para ver se ela encaixa. Não muda, é muito difícil. Então, hoje, quando eu contrato uma pessoa, o processo seletivo tem que bater ponto a ponto da cultura para garantir que vai dar certo. Assim, e ainda assim, às vezes, a gente erra. E ainda assim, a pessoa ainda consegue, fake, consegue fingir uma coisa ou outra. E aí você tem que tomar a decisão difícil de falar, olha, cara, ou você se alinha com o que a gente precisa fazer, ou você tem que encontrar outro lugar para trabalhar. Tem uma coisa que a gente fala na Vetex, que a cultura é a soma das conversas que a gente tem no dia a dia. Essa é a cultura que permeia. Então, o que as pessoas estão falando? Como é que elas estão reagindo? Como é que elas estão atuando no dia a dia? Então, a cultura é a soma dessas conversas. Eu gosto de falar que a cultura é aquilo que acontece quando não tem ninguém olhando. Então, se você... Naturalmente, né? Naturalmente. Quando, não adianta estar lá escrito, os nossos princípios, nossos valores. Mas na hora que não tem ninguém olhando, você está ali com o seu time e vai... faz desse jeito aqui mesmo, tudo bem. Você, como líder, nunca as pessoas do time vão seguir o que você está falando.
E vamos falar sobre decisão difícil, quebrando o protocolo aqui da frase, mas porque eu gosto muito dessa palavra. Dizem que a cadeira, principalmente de CEO, é uma cadeira muito solitária, né? Eu senti isso um ano. Mas tem uma coisa que eu descobri, e eu quero ver se vocês têm alguém assim na vida de vocês, que na vida profissional a gente também, é importante a gente ter um parceiro, uma parceira, alguém que tire a gente da zona de conforto do dia a dia, que tem uma relação de extrema confiança e que nos empurre para a decisão difícil. Muitas vezes a decisão difícil é uma decisão que a gente sabe que precisa tomar, que é a decisão mais certa para a empresa e, mais uma vez, a gente não toma pela autoproteção. Porque a gente quer ir um pouquinho para a zona de conforto ou porque a gente quer adiar. Né? Quantas vezes fala assim, eu não vou demitir. Espera a próxima performance review, vai melhorar. Mas você sabe o que você precisa fazer. Né? E aqui eu não estou falando de demissão, contratação, temas gerais. E eu tenho uma pessoa do meu lado que está comigo há 15 anos. Ele já foi meu chefe e hoje eu sou chefe dele. O que também, você vê a tamanha relação de confiança, né? E de parceria que a gente tem. E a gente tem uma coisa muito legal que ao invés de eu ficar sozinha, porque esse é um trabalho, é um work in progress, né? Você não acorda todo dia e fala, hoje eu vou sair da minha zona de conforto, tomar um monte de decisão difícil. Isso é todo dia, porque você cai nesse lugar. Naturalmente, você acaba caindo. Aí, quando você cai, você fala, opa, caí nesse lugar, deixa eu sair daqui. Agora, se você tem alguém para também te alertar sobre isso e falar, olha, você está indo para lá, sai que você está indo para lá. E vice-versa. E eu tenho alguém assim comigo hoje que me provoca nesse sentido, que me alerta, que acende aquela red flag de você está caindo, cuidado, volta aqui, tenha coragem e faça o que precisa ser feito. E aí eu falo, putz, eu sei que precisa, mas eu tô com medo. E às vezes alguém vai te dar 3 tapas na cara e você fala, puta, vou fazer isso. Vocês têm alguém assim na vida de vocês, no trabalho de vocês ou na vida pessoal? Meu marido. Meu marido é a pessoa para mim, porque de fato isso que você falou de a liderança é solitária, acho que tem muito isso. A pessoa precisa conhecer muito e querer muito o seu bem, necessariamente, para você confiar. E na Microsoft eu ainda não tenho uma pessoa assim com esse nível de conhecimento e de entrega que você tem. Mas, Cris, e você? Então, eu sou normalmente a pessoa dando tapa na cara dos outros. Normalmente é o contrário. Mas eu acho que, no meu caso, é um pouco diferente, pensando na minha trajetória de Nubank. Acho que eu e os meus sócios, a gente sempre se provocou muito, sem dúvida. O empreendedor faz isso naturalmente um com o outro, né? Diferente do executivo. Exato, é muito diferente do executivo. Eu acho que são 12 anos já, né? E foram 12 anos da gente pensando, de vez em quando, cutucando. Recentemente, eu tive uma com o Davi, que eu liguei para ele e falei, olha, a gente precisa mexer nisso daqui. E aí foi uma série de coisas que aconteceram. Da mesma maneira como teve outros momentos que ele também falou assim, cara, isso aqui não está legal, isso aqui não está legal. E ele não sabia, às vezes, nem articular o quê. Mas a gente, no fundo, sabia. E aí você começa, puxa um, puxa outro, puxa um fio e aí você acha. Agora, eu acho que meu marido também sempre me ajudou muito. O Rubens, ele é mais velho que eu, ele é 10 anos mais velho que eu. Então, ele tem muito mais estrada que eu. Ele sempre foi um executivo muito sênior em muitas organizações. Então, ele sempre foi um cara com quem eu tive muito espaço para trocar também. Eu acho que a gente sempre se ajudou muito, né? Gente, meu marido também me ajuda muito, tá? Senão o quê? Tá me olhando aqui, todo mundo falou do marido. Tem que falar Aí também. vocês me quebram, que o meu tá me olhando aqui, ó. Ali, ó. Há 18 anos, me ajudando. Eu estou fazendo 20 anos com meu marido esse ano também. Então, faz muita diferença a gente ter esse Uau. apoio. Tá aqui também. Cadê? Olha lá. Tímidos. Isso tem um ponto que é legal, e aí uma pergunta sobre essa diferença do empreendedor e do executivo, né? E o empreendedor, ele se coloca mais em risco, né? O executivo, ele tem um lugar de mais autoproteção, né? De se proteger mais, assim. E quando você tem sócios, entendo que automaticamente vocês se levam para esse lugar da decisão difícil, né? Porque existe um bem maior.
E é um bem que Quando você... tem alinhamento, né? Eu acho que assim, também tem isso. Tem muita sociedade que aí cada sócio às vezes tem uma agenda diferente, ou não tá, ou não compartilha a visão de longo prazo, entendeu? Tá solving for different things. Eu acho que a gente tem muita sorte de ter muito alinhamento. Então é isso, um provoca o outro, com certeza. Volta e meia de dar os passos para trás e fala, não, cara, mas se a gente quer ir para lá, é isso aqui que a gente tem que fazer. E aí a gente vai. Como escolher um sócio? Cara, é muito difícil, viu? É um casamento, é um negócio que precisa de um alinhamento muito grande de valores, de visão. Precisa, que nem casamento, você precisa tolerar muita coisa também. Se você fala assim, ai, nossa, isso aqui eu não vou... Tá bom, você vai separar no primeiro ano, né? Você precisa ter muito estômago, muita paciência, muita resiliência. Lembrar muito que você também é uma bosta, você também erra. Precisa querer chegar no mesmo lugar, né? Compartilhar a visão. Fazer Visão falar, de ó, é para longo lá prazo. que a gente está indo, né? Com certeza. Cris, inovação não acontece em ambiente onde as pessoas têm medo de errar. Cara, essa coisa do erro é um tema recorrente. A gente fala muito sobre isso no Nubank. Porque, de fato, assim, você precisa ter muita... Você precisa fazer muita coisa para uma dar certo e estourar, né? Você precisa testar muita coisa, você precisa experimentar muita coisa. Por definição, então, várias vão dar errado, entendeu? E esse conforto no erro é difícil. Ninguém gosta. Ninguém acorda de manhã e fala assim, então, eu vou errar 20 coisas hoje para achar aquela uma. Você fica focando na uma e você sente uma droga cada erro que você dá, né? Quanto mais você tenta, mais quantitativamente você erra, né? Total. Eu falo muito sobre isso. A gente tem essa é uma cultura muito forte na Vetex. E não errar é muito fácil. É só você não fazer nada. Fica parado. Eu sempre falo isso. Eu falo, o único jeito... Quer saber como que você... A gente falou disso, né, tá? Esses dias pro material que a gente fez pro teu evento. O único jeito de não errar, não fazer nada. Não fazer nada. E mesmo assim, ainda vão te criticar porque você não fez nada, né? Também você ficou, o erro vai ficar parado. E o problema não é errar. É você errar a mesma coisa 2 vezes e é você errar e não aprender com o erro. Isso aí é o problema. Agora, errar, você está no campo de batalha, você vai errar. É humano, é humano. Eu digo que a gente não pode ter compromisso com o fracasso. Você não pode achar que você e o fracasso estão comprometidos. Então, você errou, vai lá e ajusta e vamos para o próximo erro, né? Mas se não erra, como é que você cria algo extraordinário? Você não cria. Você vai criar algo padrão, você vai criar algo ordinário. Você não vai tentar. Por sinal, voltando no Shane, que, né, amamos, a newsletter dele desse domingo, ele também tinha um trechinho que falava o seguinte, não deixe a sua falha, o seu erro, definir a sua trajetória. Porque muita gente erra e fica remoendo aquilo, e fica pensando em tudo que deveria ter feito diferente, fica pensando em tudo que deveria ter falado, e na resposta que você deveria ter dado, e não sei o quê. Só que toda essa energia que você está litigando o passado, você poderia estar usando para fazer melhor no futuro, entendeu? Então, assim, aprende, se perdoa, vira a página e bora. São os monólogos do banho, né? Sabe aquela hora que a gente está tomando banho? Do carro. No carro e fica conversando sozinho? Aquela conversa que você tinha que ter tido, que você tinha que ter falado e no final não falou? E você Então, fica burning com isso, Foca né? na próxima. Vamos para o próximo erro, porque esse já foi, né? Thaís, o maior risco hoje é parecer com todo mundo. Acho que é engraçado. Na infância, na adolescência, a gente quer se encaixar. Aí chega na vida adulta, a gente faz tudo para se destacar. Eu realmente acho que você ficar muito parecido com todo mundo é um perigo, porque hoje a média é muito baixa. Né? Então, hoje, quando você olha para o mercado e a forma como as pessoas atuam, a média é muito baixa, o comprometimento é muito baixo. Cada hora você ouve falar de uma tendência nova, é quiet quitting, task masking, é um monte de nome diferente para o mesmo resultado, que é uma falta de comprometimento, né? Uma falta de responsabilidade. Mediocridade, né? Mediocridade. A média, por definição, é medíocre. Então, um dos aprendizados que eu tive na minha carreira foi que, durante muito tempo, eu ficava comparando com a média. Não, peraí, mas eu estou aqui na média. Cara, mas a média é muito ruim. Você não quer estar na média, você quer estar acima da média. Então, você quer se comparar com os 10% melhores de onde você está sempre. Você quer estar nesse grupo.
Então, de fato, hoje, especialmente nos tempos atuais, você tá ali na meiuca, na mediocridade, é um grande perigo. Tendo a concordar. E eu acho que esse mesmo conceito, você está falando sobre a perspectiva de alguém que tem uma carreira, né? Que está no contexto de um ambiente corporativo e tal. Mas a mesma coisa se aplica às empresas, né? E aqui eu sei que na plateia tem muito empresário, né? Tem muito empreendedor. E todo mundo fala assim, não, porque o mercado está muito saturado, porque a concorrência. O mercado está muito saturado, gente, de gente ruim. De mediocridade, de empresa ruim, com produto ruim, com serviço ruim, que não cumpre prazo, que não faz o que promete, que não entrega o mínimo, que não atende bem, que não faz nada direito. Não é difícil se destacar. É só você fazer o básico, o arroz com feijão bem feito. Eu falo isso todo dia. Pega alguém, qualquer empresa, pede um orçamento, você responde rápido. Você manda uma cotação, faz sentido ali, dá para entender o que está escrito, faz sentido e tal. Aí a pessoa compra. Aí você facilita a vida dela para ela pagar, dá um meio de pagamento bom. Inclusive, ó, no Pay tá ali. Deixa eu fazer meu merchan. Super patrocinador, pode fazer. No Pay, passem lá. Super solução de pagamento. Aumenta as vendas, conversão. O quê? Mais de 4 pontos percentuais de conversão. O meio de pagamento que mais autoriza a compra, tá? Só vou deixar aí o merchan no Pay, não percam, tá ali no stand, tá? Enfim, facilita a vida da pessoa para ela pagar. Aí você faz o quê? Você falou, vendeu o produto, você vai lá e o quê? Entrega. Olha só, no prazo. Gente, olha, é assim, de um brilhantismo, sabe? Cumprir o que promete, responder rápido. O cliente perguntou, você responde. Me fala se dá errado. Eu concordo super. Vamos comparar com a barra alta, porque a barra alta vai nos provocar. A barra alta vai puxar a gente para cima e não para baixo. Agora eu vou trazer de novo uma outra perspectiva que não é discordando de forma alguma, de fato, mas uma outra perspectiva de situações em empresas, e tem aqui muito empreendedor, também tem muito executivo. Às vezes, situações que a gente vive em empresa, principalmente quando a gente fala de empresas multinacionais, que acontecem e que, às vezes, o ser igual é um sinal de... Ai, me fugiu a palavra. Validação, talvez? Não, é um sinal de você não ser... Não é arrogante a palavra. Vou tentar dar o exemplo aqui, tá? O Brasil, para a Vetex, a Vetex nasceu no Brasil, né, há 25 anos. O Brasil representa 57%. Olha quem chegou aí, Mariano. Tudo bem? Falei de você já, agora acabou sua... Acabou seus 5 minutos de fama. E o Brasil, ele, em 2024, ele representou 57% da receita da Vetex. E aí, pela força de Brasil, a gente sempre caía num lugar de defender... E a Vetex é uma empresa global, 43 países. A gente caía num lugar de defender o Brasil como exceção. Não, mas o Brasil tem que ser exceção, porque o Brasil é muito grande. O Brasil é exceção, porque aqui a gente é muito maduro. O Brasil tem que ser exceção, porque aqui a gente já fez isso. E aí, quando a gente se coloca como essa exceção, a gente deixa de fazer parte do todo. A Vetex não é o Brasil. A Vetex é o Brasil, a Vetex é os Estados Unidos, a Vetex é a Irlanda, a Vetex é a Singapura. E eu preciso fazer parte do todo. Né? Talvez esse seja o maior sinal e indício de pertencimento que eu posso dar. Porque é muito fácil você estar numa posição de poder e de alta representatividade e você querer ser exceção para tudo e você não fazer parte do todo. E fazer parte do todo é o mais importante. Antes de ser o Brasil, eu sou parte de uma empresa que é maior do que o Brasil. Então, quando a gente olha para as nossas capacidades, sem dúvida a gente olha para cima, mas quando a gente olha, às vezes, para a nossa empresa, né, para as nossas áreas, a gente tem que olhar para a empresa como um todo. Na minha visão, ao invés de cair nesse lugar de se defender, de eu sou exceção, porque você não sabe como funciona aqui. Sabe? A gente cai nesse lugar. Você não sabe como funciona aqui. Mas a maneira como eu interpreto isso, e a maneira como a gente vive isso no Nubank, por sinal, tem o mesmo problema, né? No meu caso, o Brasil é 90%. Assim, primeiro vem o Nubank, depois vem o Nubank Brasil, entende? Exatamente isso. Exatamente isso. Não importa se o Brasil é 90%, o Nubank é maior do que os 90% do Brasil. É isso.
Então, assim, a gente sempre vai pensar na empresa primeiro, né? E isso é meio uma história de cabeça de dono também, entendeu? De você não colocar a sua agenda pessoal, ou a sua área, o seu negócio, sabe? Antes do Você bem achar que você comum. sabe tudo, né? Você achar que você já passou por tudo. Eu tenho um monte de coisa para aprender com os meus 4 pares que lideram a PAC EMEA, que tem um monte de oportunidade, Estados Unidos, Latam, né? Porque Brasil fica fora de Latam pelo tamanho. Um monte de oportunidade que às vezes a gente se limita de enxergar porque a gente acha que a gente é grande demais e bom demais. Então, se permitir ser igual e se permitir ser parte do todo é um sinal de grandeza. É um sinal, uma vulnerabilidade, é um sinal de grandeza que eu acho que vale. Isso foi o que eu aprendi, talvez nesses últimos 2 anos, então eu quis trazer aqui para compartilhar. Justo. Cris, o fracasso não é romântico, é dolorido, mas às vezes é necessário. Então, é aquela coisa, ninguém acorda de manhã e fala assim, pô, o que eu vou errar hoje, né? Ninguém. Tem uma frase que eu falo nessa linha, assim, que é o seguinte, sofrer é muito ruim. Ninguém gosta de sofrer é muito ruim. Mas ter sofrido é muito bom. Sabe? Então, acho que todo mundo aqui passou pelo que passou na vida e trouxe a gente até aqui. Eu sofri pra caramba, não precisamos entrar nesse mérito. Inclusive, digo mais, todo mundo aqui está passando por alguma coisa que a gente não tem nem noção, a pessoa do seu lado aí. Está passando por alguma coisa muito treta que você não tem noção. Todo mundo está passando por alguma... Ninguém tem a vida inteira linda, resolvida, maravilhosa. Todo mundo tem algum problema muito treta, muito treta. Se não é no trabalho, é na família. Se não é na família, é no relacionamento. Se não é no relacionamento, é de saúde. Se não é... Todo mundo tem, todo mundo está passando. E todo esses desafios, esse sofrimento, ou fracassos, tudo isso traz para a gente aprendizados, resiliência, casca grossa, força, fé. Conta um fracasso pra gente. Ah, porra. Só um, aí. Ué, você quer mais do que eu ter ficado 5 anos lá tentando virar o Titanic, até o dia que eu pedi demissão, eu falei, chega. Não, chega. Vamos pro próximo fracasso. Eu falei, não, gente, não dá. Assim, desse mato não vai sair cachorro. Deixa eu ir começar um outro negócio. Próximo. Com certeza. Então, assim, essas cicatrizes que a gente tem, a casca que a gente cria é muito boa. A gente poder estar aqui hoje tendo sofrido no passado é muito bom. É muito bom. Thaís, planejar é essencial, mas o plano nunca é definitivo. Eu sou a pessoa do planejamento. Eu planejo se eu tiver que ir na padaria, né? depois Financeira, né? Financeira, temporal. Logística, operações, tudo. Eu sou uma pessoa que, digamos assim, eu não tenho um talento nato para fazer muitas coisas. Então, eu sou a pessoa que eu me preparo. O que eu falto em termos de talento nato, eu vou compensar em esforço e planejamento. Então, eu sou a pessoa do planejamento. E tem uma frase que eu gosto muito, que é, se você falha em se planejar, você está planejando falhar. Né? Então, eu acho que você saber onde você quer chegar, saber quais ações você precisa concretizar para chegar lá, isso com certeza vai acelerar de você chegar onde você quer. Agora, nem tudo acontece como a gente acha que vai acontecer. Então, aí que entra você ser flexível. Então, a flexibilidade é muito importante para você mudar de rota quando for necessário. E não só isso, tem a agilidade também. Porque você ser flexível, você precisa também ser flexível rapidamente. Você não pode ficar dando murro em ponta de faca, você tem que entender a hora de trocar. Então, eu diria que, sim, planejar é necessário. Eu sou uma pessoa que me planejo para fazer qualquer coisa. Eu acredito muito no preparo. E isso também exige flexibilidade e agilidade. Eu vi um vídeo seu recente, em que você falou uma coisa que eu me identifiquei muito, que eu sou igual, que você falou que você era uma má aluna na escola, né? Sim. Eu era péssima, péssima. Mas uma hora a gente aprende como é que a vida funciona. Eu era péssima, eu não, assim... Tampa o ouvido aqui. Minha filha, né? Mas eu era uma péssima aluna. E você falou isso, mas você escolhe onde você quer chegar. Você não chega sem querer. E você escolheu esse caminho, você fez por onde.
voltando no ponto do fracasso, foi um grande fracasso que eu tive no início da minha carreira que me fez ver que eu estava com uma noção muito errada de como que a vida funciona, assim. Só a água batendo na bunda, né? Eu quase vai fui subindo. demitida do meu primeiro emprego e isso era uma coisa inimaginável, assim, para mim. Mas quando aquilo aconteceu, foi que eu entendi que eu precisava mudar minha postura, que eu precisava eu precisava assumir responsabilidade por como a minha vida acontecia. E desde que eu mudei, a minha vida, a vida responde, entendeu? Então, foi um aprendizado muito importante e uma hora a gente aprende. Tem um livro na Vetex que todos nós lemos, um dos livros que a gente indica como Clear Thinking, que é o Extreme Ownership. Ah, muito bom. Que é fantástico. Depois que você aprende a ter responsabilidade sobre o que acontece ao seu redor, mesmo sobre o que você não tem contexto, isso muda toda a perspectiva. Libertador. É libertador. É libertador. É libertador. Porque você assume o seu papel de protagonista na sua vida. E você consegue ver que você consegue mudar o rumo daquilo. Porque enquanto você joga a responsabilidade no outro, você é só coadjuvante. Você está impotente. Você está impotente, você não tem o que fazer. Esse livro, inclusive, sugiro que quem não leu, que leiam. É fantástico para executivos, empresários. O livro é fantástico. Nessa linha, tem um capítulo do livro do Shane, do Clear Thinking, que é autorresponsabilidade, que é só sobre isso. Eu acho que o capítulo mais importante do livro é esse. E um assunto que tem dois aqui, a gente só tem 5 minutos, mas eu vou tentar passar pelos dois. Um a autenticidade não é uma escolha, é uma necessidade para quem quer liderar com impacto. Eu não me preocupo em ser autêntica no sentido de ser original. Não preciso ser diferentona, não preciso ser única. Inclusive, nunca fui. Eu acho que autenticidade, eu pensaria no sentido de ser coerente. Então, com os times que eu lidero, que eu faço muita questão é de ser uma líder influente, de exercer influência. Então, de ser coerente. Como é que a gente estabelece influência num time, numa organização? Cara, você tem que ter conexão com o seu time. Não adianta você só ser autoridade pelo seu título. Isso é fugaz. Isso é temporário. Agora, quando você começa a estabelecer influência sobre a organização, aí as coisas começam a acontecer. Isso vem muito através de você ser coerente, né? Então, das suas ações corresponderem às suas palavras, de você estabelecer relações de confiança. Então, eu não penso em autenticidade como, eu preciso ser uma líder original. Não, eu preciso fazer o que é certo e eu preciso estabelecer influência, que é bem diferente de autoridade. Eu vou mais nessa linha. E você, para construir influência, tem que passar a verdade, você tem que passar a autenticidade. Sim, sim. E como alcançar? Porque a autenticidade é uma coisa que vem da gente, obviamente é o que nos pertence, né? Mas a grande verdade é que pouquíssimas pessoas conseguem ser realmente autênticas. Né? Elas vestem máscaras, elas vestem personagens, elas têm medo, elas... Como alcançar esse lugar de você conseguir ser realmente autêntico? Assim, você acha que você... Porque eu sinto que eu evoluí na minha autenticidade. E é algo que eu continuo evoluindo. Tá? É algo que eu venho sempre trabalhando na minha cabeça, o que não significa que eu vou ficar ali presa em algo que eu preciso melhorar, né? São duas coisas diferentes. Uma coisa é a autenticidade, que você não pode abrir mão. Outra coisa é seus pontos de evolução, que você tem que se propor sim a mudar para evoluir, para aprender e tal. Vocês sentem isso, assim, que a autenticidade é algo que pode ser não treinado, mas destravado? Eu acho que vem de um lugar de um nível mínimo de autoconfiança, de segurança. Perfeito. Então, aquela pessoa que é muito insegura, que não sente que ela pode de jeito nenhum mostrar quem ela é, porque senão vão descobrir, sabe, uma coisa meio impostora assim, aí é muito difícil, né? Mas olha, eu, pro bem e pro mal, eu nunca tive essa trava, não, viu? Eu não cheguei num ponto que eu destravei, não. Aliás, tem uma amiga minha de muita data que está aqui atrás na plateia, Michele, que me entrevistou quando era estagiária, sabe, num dos primeiros empregos que eu tive.
E ela até hoje conta a história do dia que ela me conheceu. Ela fala assim, gente, você era muito desbocada, cara. Eu tinha 21 anos e já era assim, entendeu? Né, Mi? Cadê? Não é? Olha lá. Mas a autenticidade é uma benção, assim, destrava muita coisa. Eu acho que é isso. Eu acho que quando você se conhece e você se sente bem com o que você tem para agregar, você conhece também as suas limitações, e aí você também sabe que você também não vai tentar parecer uma coisa que você não é. Eu acho que esse é o espaço que a autenticidade acontece. E tem a ver com segurança. É. Para mim, esse é o principal. Quanto mais sentado na cadeira você está, quanto mais seguro, quanto mais você conhece sua zona de potência, mais autêntico. E quanto mais você está disponível para errar também, né? Porque, beleza, fui lá, fui autêntica, falei uma besteira, vamos lá e vamos concordar. Eu me lembro da primeira coletiva de imprensa do Vitex Day do ano passado. Eu estava morrendo de medo, porque eu estava desesperada de falar alguma coisa errada na coletiva. E a Vitex não pratica estou aberto. E se eu falo alguma besteira? Eu estava super insegura. E aí você vai ganhando confiança, você vai sentando na cadeira, você vai vendo que você é capaz, você vai vendo que você erra e que você é capaz de aprender. E vamos para o próximo, e você faz um monte de coisa legal. E aí você chega agora, hoje de manhã, antes de a coletiva de imprensa, é outra Rafaela na coletiva de imprensa. Completamente diferente da Rafaela do ano passado, que eu rezava para ninguém me fazer pergunta. Não chega em mim, fala com o Mariano. Ninguém pergunta para mim. Mas isso aí é que, voltando ao ponto dos erros, né, que a gente falou, dos fracassos. Tem uma coisa também que vem com o tempo, que é de você errar e você ver que você não morreu. Porque no começo, quando você é mais nova, você acha que vai morrer. Você acha que o mundo vai acabar. Você não vai sobreviver àquilo. Só que você vai errar. Você vai errar de novo, de novo, de novo, de novo. Alguma hora você vê e fala assim, pô, eu não morri, né? Legal. Tá bom. Você vê que você está melhor do que quando você estava antes. Porque pelo menos alguma coisa você aprendeu. Não é? Eu não morri, eu aprendi, eu fiz melhor da outra vez, eu cresci. Eu tenho outras qualidades. Todo mundo é humano. Olha lá, um monte de gente errou também. Legal. Gente, Thaís Junqueira, Cris Junqueira, muito obrigada. Um prazer. Painel inédito com as duas irmãs. Foi fantástico. Obrigada, obrigada a todo mundo. Tem boné por aí, tá? Vai ter boné.